Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Então, voltando aqui para o nosso terceiro vídeo sobre nosso curso de metodologia da pesquisa jurídica. Pois bem, pessoal, tendo em vista que o que a gente já falou nos nossos dois últimos vídeos, o objetivo da pesquisa científica na área do direito é sempre a produção de um conhecimento emancipador, um conhecimento assentado numa ideia crítica da realidade, numa ideia de que a realidade como está não se basta, de que nós precisamos melhorá-la. Essa é a ideia que nós temos sempre que ter por norte no nosso trabalho científico. Então, o nosso trabalho científico jurídico, ele somente vai ter um fruto valoroso, somente será um bom trabalho se efetivamente nós fizermos um questionamento da realidade, se nós buscarmos uma reconceituação da ideia de justo, da ideia de correto em certo campo do conhecimento. Então, nós precisamos sempre estar ligados à palavra emancipação, à ideia de conhecimento emancipador. Uma forma de se fazer isso é a compreensão de que o direito não se resume ao conhecimento dogmático. O direito não se resume à norma, muito pelo contrário. O direito, ele é o resultado de um processo complexo, de um processo fluido e de um processo que envolve diversas variáveis. Uma teoria que eu particularmente tenho bastante proximidade, gosto muito e que acredito que é uma teoria que é idônea para explicar a realidade jurídica com certa precisão, é a teoria tridimensional do direito. Então, nós precisamos entender a ideia de que o direito ele é uma conjugação harmônica de aspectos fáticos, aspectos valorativos e aspectos normativos. Então, é da relação entre determinados fatos e com determinados valores, isto é da adjetivação que determinado grupo social faz sobre determinados fatos que surgirá uma norma que buscará orientar os fatos futuros conforme os valores passados por aquela sociedade relacionadas àquele fato inicial. Então veja, a partir do momento que um fato ocorre e a sociedade valora no sentido de que aquele fato deveria ter ocorrido de uma forma melhor, de uma forma diversa, é que surge uma norma e esta norma vai tentar mudar os fatos posteriores para que esses fatos posteriores se alinhem de forma mais adequada a essa percepção valorativa. Isso, quando trazido para a sua pesquisa científica, vai significar o quê? Isso vai significar que o seu trabalho científico tem que abordar ali os aspectos fáticos relacionados à questão jurídica que é objeto do teu estudo. Então, você precisa verificar o nicho social e histórico que aquele teu objeto de pesquisa está localizado. Você precisa observar os aspectos axiológicos relacionados àquele teu objeto de pesquisa. Isto é, você precisa verificar os valores buscados pela sociedade e tidos como justos pela sociedade acerca daquele objeto. E tenha cuidado com essa dimensão valorativa, porque quando eu falo de valores perseguidos pela sociedade, valores tidos como justos, você precisa fazer aí uma dupla análise. Em um primeiro momento, você tem que verificar a análise mesmo de cunho jurídico constitucional, isto é, o que a Constituição prevê como sendo o valor buscado pela sociedade, o valor de justiça tido pela sociedade como sendo valor de justiça com relação àquele teu objeto científico. Essa é a primeira análise e é esta a mais importante. A segunda análise, no entanto, que você tem que verificar é a análise de que a maior parte da sociedade hoje, a maioria da sociedade, o princípio majoritário, levaria a qual percepção valorativa daquele objeto. Isto é, a opinião da maioria hoje, a opinião social hoje com relação àquele teu objeto de pesquisa, qual é? Esta opinião, ela é condizente com a, por assim dizer, opinião constitucional? Te dou aqui um exemplo. Aspectos fáticos. Percebemos inúmeros menores de idade praticando crimes que nos causam a mais elevada repulsa e o mais elevado ultraje. Nós queremos impedir que esses fatos venham a ocorrer no futuro
porque nós valoramos estes fatos de forma muito negativa, obviamente. Mas como faremos isso? Quais valores deveremos inserir aí nessa realidade para que ela seja modificada no futuro? Esse valor é o valor da redução da maioridade penal. Reduzir a maioridade penal é justo? Se alinha ao conceito de justiça trazido pela Constituição? Me parece que não, mas para grande parte da população parece que sim. Então você vai ter aí uma obrigação argumentativa de superar estas questões ligadas aí à opinião majoritária. Importante que na análise desses aspectos axiológicos do teu objeto de pesquisa, desses aspectos valorativos do teu objeto de pesquisa, você tenha em mente a noção de que os direitos individuais e os direitos fundamentais na democracia constitucional, eles possuem natureza contramajoritária. Isto é, ainda que toda a sociedade repute como você não tendo um direito à vida, você vai ter direito à vida, porque esse direito ele tem uma natureza contramajoritária. Então, essas nuances, essas matizes, todas têm de ser analisadas quando você vai verificar o aspecto fático e o aspecto valorativo principalmente. Por fim, obviamente que no teu objeto de pesquisa, tu vais ter também que analisar os aspectos normativos, isto é, você terá de verificar como as coisas estão ordenadas hoje no direito brasileiro. Como as coisas estão ordenadas significa você observar o que diz a lei, o que diz a doutrina e o que diz a jurisprudência. Então, sempre e todo e qualquer objeto de pesquisa científica, você vai ter que sobre ele fazer uma análise fática, analisando ali, verificando o nicho social e histórico no qual aquele objeto está inserido. Você terá de fazer uma análise axiológica, verificando quais são os valores buscados pela sociedade com relação àquele teu objeto, quais são os valores buscados pela Constituição com relação àquele teu objeto, e você vai ter que fazer uma análise sobre os aspectos normativos, verificando como está hoje, qual é o estado das coisas, qual é o estado daquele seu objeto de pesquisa no direito brasileiro. Quanto ao objetivo final do seu trabalho, eu sempre costumo dizer que o objetivo geral é muito fácil de ser feito. A gente vai estudar ainda melhor nos próximos vídeos como é que se dá essa definição, essa conceituação de objetivo geral e específico. Mas o objetivo geral de toda pesquisa científica jurídica deve ser o mesmo: promoção de um senso comum emancipado. Isto é, você estabelecer, produzir ali um conhecimento que vai buscar elevar o standard valorativo, o standard ético de determinada sociedade. Então, o objetivo sempre é atingir um senso comum emancipado. Isto é, você produzir um conceito que pode levar à melhora daquele seu objeto de pesquisa. Então, vamos lá, pessoal. Para que a gente faça isso na prática, e vocês veem que gradativamente eu já estou aqui chegando a questões mais de cunho concreto referente ao projeto, para a gente fazer isso na prática, nós precisamos de alguma maneira, diante de tudo que a gente já disse, mudar os rumos da pesquisa científica. Antes, o conhecimento jurídico e todo o conhecimento até social, ele se orientava a partir de uma perspectiva mais assemelhada àquela das ciências exatas. Isso significa o quê? Se valorizava mais a adoção de critérios lógico-formais, se valorizava uma fragmentação do conhecimento. Isto é, se eu vou pesquisar direito civil, eu tenho que estudar o direito civil. Se eu tenho que pesquisar direito penal, eu vou estudar direito penal. Se eu vou estudar direito constitucional, eu tenho que estudar só direito constitucional. Hoje não. Hoje nós não temos mais essa unidisciplinaridade. Hoje nós não temos mais esse enfoque monológico de outrora. Hoje nós temos de valorizar critérios comunicacionais. Isto é, nós temos de valorizar os saberes diversos de diversos interlocutores de áreas diferentes, mas que de alguma maneira levam aquele conhecimento a ser um só. Veja, de que adianta você criar um saber científico na sua área aí, que é o direito penal, sendo que você vai ignorar o que diz a Constituição, você não vai tomar o direito civil como um ponto de comparação, não vai tomar o direito administrativo como um ponto de comparação, sendo que o próprio direito penal tem como base a ideia de intervenção mínima, isto é, ele só emerge caso os outros ramos do direito não tragam uma consequência adequada. Como é que você vai analisar a dinâmica penal
penal sem verificar, então, o que seria essa atuação adequada dos outros ramos. Mais que isso, como é que você vai cuidar e vai criar um conhecimento científico penal que não dialoga com o conhecimento comum social, com o conhecimento comum do povo? Veja, de que adianta você criar um brilhante trabalho em termos técnicos, sendo que aquele trabalho não vai ser lido pelo deputado que vai estar lá no Congresso defendendo e também convencendo um monte de gente, um monte de eleitor de que o correto é endurecer pena, de que o correto é pena de morte, é redução de maioridade penal. Então, o seu trabalho, ele precisa valorizar critérios comunicacionais. E quando eu falo critérios comunicacionais, é que o seu trabalho ele não pode ficar restrito a uma panelinha de que só quem vai entender o que está ali escrito é o pessoal do direito penal. Não. Todos do direito têm de entender e também até todos da sociedade. Mais do que isso, valorizar critério comunicacional é você permitir que o conhecimento produzido pelos outros ramos do direito, pelos outros segmentos sociais, são conhecimentos também que vão ali influenciar o saber que você está produzindo. Então, o que nós devemos buscar hoje na perspectiva jurídica é uma aproximação do saber jurídico com a ideia de interdisciplinaridade e com a ideia de transdisciplinaridade. Veja que antigamente se tinha, principalmente antes ali da Segunda Guerra Mundial, se tinha como sendo o ponto principal da pesquisa a ideia da unidisciplinaridade. É uma ideia até que influencia muito as ciências naturais e que ainda nos serve hoje bastante para essa área mais das ciências naturais. Veja, se você está com problema de vista, você vai lá no urologista? Não, você vai no urologista se você tiver com problema no sistema urinário. Se você está com problema de vista, você vai no oftalmologista. Por quê? Porque ali é a segmentação do conhecimento. Só que o direito, como não é uma ciência originalmente natural, é uma ciência social, aqui no direito você precisa ter a influência de outros saberes de forma mais intensa. Porque, veja só, quem vai estar produzindo direito é um parlamentar que originalmente não é formado em direito. Quem vai colocar aquele sujeito lá vai ser um popular que irá votá-lo e que vai votar nele, que não vai efetivamente também ter um conhecimento científico jurídico. Então, você precisa aproximar o conhecimento jurídico de outros conhecimentos, do conhecimento social, do conhecimento político, do conhecimento sociológico, antropológico, etc. Pois bem, dito isso, as principais formas de estudarmos direito hoje, as principais formas, os principais rumos da pesquisa científica jurídica, eles apontam para duas direções, ou para a direção da interdisciplinaridade ou para a direção da transdisciplinaridade. Qual é a diferença entre uma e outra? A interdisciplinaridade, ela, digamos assim, ela é um degrau um pouquinho abaixo da transdisciplinaridade. A interdisciplinaridade, ela compreende a ideia de cooperação mútua de diversos campos do conhecimento que vão ali agir de forma coordenada. Então, você vai integrar resultados de uma pesquisa sociológica com resultados de uma pesquisa de cunho jurídico. Você vai ali adotar uma perspectiva metodológica comum para ambos os campos. É o caso, por exemplo, de você deixar influenciar na sua conclusão acerca, vamos lá na criminologia, fatores criminógenos, fatores que geram o crime. É você observar uma análise de cunho sociológica que foi feita acerca daqueles indivíduos que costumam cometer crimes e de quem também costuma ser vítima de crimes em termos estatísticos. E aí, veja, você já está misturando análise sociológica com pesquisa estatística e você, a partir dali, vai chegar a uma pesquisa, vai fazer uma pesquisa jurídica para tentar propor uma solução normativa, uma solução que venha a melhorar ali o sistema carcerário, venha a melhorar ali as questões da pena. Então, aqui você permanece tendo disciplinas com interesses próprios, mas as soluções são articuladas. Então, você vai articular com a estatística, com a sociologia, com a antropologia e o direito, você vai articular ali soluções e resultados. Isso é a interdisciplinaridade.
A transdisciplinariedade já é um patamar ainda mais evoluído e a pretensão científica aqui ela já é maior. Por quê? Porque na transdisciplinariedade você já vai buscar a produção de um conhecimento único, de uma teoria única. Aqui não tem a ideia de que o direito é separado da sociologia, de que o direito é totalmente separado da estatística. Aqui a ideia é de que todo o conhecimento é um só, tudo se relaciona ao humano e que, portanto, todas as ciências têm de ser pensadas sob esse ponto de vista único. Você tem de situar as relações entre os diversos saberes em um sistema global. Aqui até talvez, é lógico que é uma leitura muito difícil, mas seria muito interessante para se compreender bem essa questão de interdisciplinaridade, o estudo da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, até para percebermos a análise que Luhmann faz de autopoieses e de alopoieses, no sentido de como os subsistemas sociais ali se relacionam. O fato é que, voltando à metodologia, na transdisciplinariedade, você não vai conceber a possibilidade de separação das matérias, porque você vai entender que tudo faz parte do todo. Veja só. Eu verificar que um preso não está tendo as suas condições ali humanas respeitadas no cárcere, vai estar totalmente ligado à questão estatística da superlotação carcerária, que vai estar totalmente ligada à questão sociológica de que o nosso sistema social, por diversas razões, acaba punindo criminalmente indivíduos ali que se encaixam em determinados grupos ou com determinadas características socioeconômicas. Então veja que o saber aqui já é um só. Essa é a ideia de transdisciplinaridade. De qualquer modo, seja o ramo que você utilize aqui para a sua pesquisa, não existe mais conceber o saber jurídico de forma monológica. Se você for estudar, fazer uma pesquisa jurídica e for se resumir a falar de direito, não for colocar ali nenhuma pitada de conhecimento político, e aqui eu não estou falando de política partidária, eu estou falando de ciência política, não for colocar questões de sociologia, questões atinentes a outros saberes, ou se você não adotar ali também uma perspectiva de que o saber é um só, o seu trabalho, lamentavelmente, ele vai ser um trabalho capenga, vai ser um trabalho penso e vai ser mera repetição desse saber aí que nós já estamos mergulhados. Lembre-se que a própria ideia de dogmática jurídica, a própria palavra dogmática vem de onde? Estudo dos dogmas. Quem é que tem dogma? Quem tem dogma são as religiões. Religiões que têm uma lógica de funcionamento completamente diferente do conhecimento científico. Por quê? Porque lá eles partem de verdades e essas verdades são insuperáveis. Aqui não. Aqui nós chegamos no direito, na pesquisa científica, nós chegamos a verdades que efetivamente estão em constante mudança e essas verdades, nós somente chegamos a elas a partir de dúvidas, a partir de perguntas. E tão logo cheguemos a elas, lembremos do mito do Sísifo. Nós temos que, de novo, ao chegarmos a uma verdade, nos questionar acerca da sua validade e já reiniciar a pesquisa ali, já reformulando aquela verdade inicialmente criada. Então veja que o saber jurídico ele vai precisar estar em constante refluxo, porque estamos falando de ciências sociais e a sociedade muda. Veja, em 88, casamento era a união entre homem e mulher. Hoje, esse conceito já não mais serve. Hoje, esse conceito não pode mais ser interpretado sob uma perspectiva unidisciplinar. Você precisa aí ligar o direito, por exemplo, o saber jurídico, o conceito de casamento, o conceito do Instituto Jurídico Casamento. Você precisa verificar qual era a teleologia, qual era a finalidade do legislador quando criou esse conceito. Você precisa fazer um exercício ali de interpretação, de hermenêutica, e a partir desse exercício, você fazer uma verificação de como a psicologia, a psiquiatria, como essas questões atinentes a gênero eram na época que a norma foi criada em 88 e como elas são hoje. Então você vai ter que analisar aí, portanto, questões de interpretação jurídica, você vai ter que analisar aí questões de cunho histórico para saber como a sociedade era hoje, como é hoje, como era antes, e você vai precisar saber também questões até de psicologia para saber, e psiquiatria para saber qual era o avanço
teórico, o avanço científico antes no que dizia respeito à homossexualidade, a questões atinentes à transexualidade e todas essas questões referentes a gênero. Então veja que a construção do saber jurídico, ela é uma construção que precisa se reformular e nós precisamos estar muito atentos a isso, porque o texto jurídico, o texto, a literalidade do texto, ela não muda, mas a hermenêutica precisa mudar, a interpretação e o sentido daquele texto precisa mudar, senão o texto se torna anacrônico, se torna superado, inadequado, sem efetividade, isto é, sem eficácia social. Além disso, por outro lado, esse nosso exercício de mudança, esse nosso exercício de evolução interpretativa dos sentidos jurídicos precisa estar de alguma maneira controlado, porque caso contrário, nós vamos relegar o que está escrito a nada e teremos uma situação de total insegurança jurídica, na qual cada julgador e cada intérprete vai dar o sentido para a norma que melhor lhe convier. E a isso nós não podemos chegar. Nós temos de nos manter ali de alguma maneira ainda ligados a um positivismo, nós temos de traçar ali certos limites também para a própria interpretação, mas isso aqui já é uma questão de teoria da decisão judicial, mas esse é um método que nós utilizamos na pesquisa jurídica, também vamos já falar disso. Pois bem, pessoal, o objeto de investigação do direito. Como eu já disse, o objetivo da pesquisa jurídica é o desenvolvimento e a sedimentação de uma visão crítica da totalidade. Qual é o objeto da pesquisa jurídica? A esse momento todos vocês já sabem. Primeiro, o que não é objeto somente da pesquisa jurídica, diferentemente do que fora defendido por muito tempo, principalmente pelos tecnicistas jurídicos, o objeto da pesquisa jurídica, o saber jurídico, ele não se resume a um saber dogmático. O saber jurídico não é, como defendia aí o ápice do dogmatismo normativista, ele não está reduzido à norma. O conceito de justiça não pode estar reduzido à norma, porque se assim o for, eu reduzo o saber jurídico a um saber racional de cunho instrumental e saber racional de cunho instrumental que pode fundamentar qualquer tipo de absurdo, como é o caso inclusive de nazismos e totalitarismos em geral. Veja que Kelsen não nega em sua obra que a ideia de teoria pura do direito, a ideia de normas, de pirâmide de normas, de uma norma anterior, uma norma hierarquicamente superior fundamentando a norma hierarquicamente inferior, o Kelsen não nega a possibilidade de esse conjunto de normas fundamentar um totalitarismo e um nazismo. O Kelsen não nega, ao contrário, ele fala expressamente na obra dele que essa organização formal de normas pode sim fundamentar sistemas jurídicos com quaisquer conteúdos. Só que veja, essa é uma concepção de direito enquanto razão instrumental. E o direito não foi criado para isso. O direito foi criado para emancipar a sociedade, para melhorar a convivência social, para evoluir a sociedade. Por isso eu não posso conceber o saber jurídico de forma tão somente dogmática ou normativa. Não, eu preciso inserir ali a ética e a moral. E é isso que vem fazer, por exemplo, o pós-positivismo. É nisso que consiste o movimento pós-positivista, a inserção de valores ético-morais no direito. O problema é que, às vezes, como eu disse há pouco, quando você insere ética e insere moral demais, você tende a inserir muito subjetivismo e isso levar à crise aí do neoconstitucionalismo com o ativismo judicial em excesso, no qual o julgador diz um monte de coisa que originalmente não estava no espectro de alcance interpretativo ali do texto normativo. Pois bem, sabendo-se que o saber jurídico, sabendo-se que o saber, ficou meio cacofônico, mas tendo-se em conta que o saber jurídico ele não se resume a um saber dogmático, o que é que vem um saber dogmático? O que é o saber dogmático? O saber dogmático é essa ideia de que o direito vai se resumir a estudar as normas jurídicas, e não é isso. A dogmática é a teoria que estuda as normas jurídicas. O direito não é somente isso. Nós precisamos adotar aqui um ponto de vista que o Técio Sampaio Ferraz Júnior, professor lá de Filosofia do Direito da USP, da Universidade de São Paulo, fala que é a ideia de zetética. E o que é a ideia de zetética? A ideia de dogmática, vamos falar aqui rapidamente de cada uma delas, a ideia de dogmática, ela parte da noção de que você vai construir o saber a partir de uma afirmação inicial, de certa maneira, inquestionável. Em outras linhas, isso para o direito seria:
as normas são assim, a jurisprudência é esta. A partir dessa jurisprudência, vamos fazer a nossa pesquisa e criar o conhecimento jurídico. Isso é muito limitado. A ideia de zetética, por outro lado, já é uma ideia que vem a questionar e que vem a produzir resultados a partir de questionamentos e não a partir de afirmações. Vamos tomar aqui, do ponto de vista da filosofia, a discussão do assunto Deus. Se eu adoto uma perspectiva dogmática para me referir ao assunto Deus, eu vou estar me referindo aqui ao saber, ao conhecimento, não vou usar o termo científico, mas ao saber da teologia. A teologia, ela parte da afirmação Deus existe, vírgula, portanto, e aí ela vai e estabelece o seu conjunto de dogmas. Se eu fosse trazer isso para o direito, seria a norma diz isso, portanto, tal, tal, tal e tal. Esse seria um saber dogmático. A filosofia, por outro lado, ela já usa um modelo zetético, um modelo de questionamento. Quando a filosofia vai discutir o assunto Deus, ela já começa a se perguntar: se Deus existe, como eu posso comprovar a sua existência? E aí, a partir daí, o conhecimento vai se produzindo. Se Deus existe, por que determinadas mazelas acontecem? E aí a gente já vai respondendo. Então, veja, se a Constituição prevê que nós temos direito à vida, por que de alguma maneira o Estado é ineficaz em vários aspectos e causa tantas mortes? Enfim, eu estou dando aqui um exemplo até tosco, mas eu creio que eu me fiz entender, fazendo com que você reflita de que a ideia hoje na pesquisa jurídica é de que você vai chegar à produção do conhecimento científico jurídico não somente através do método dogmático, mas através do método da zetética, se questionando acerca da realidade que ali se lhe mostra presente. Então, antes, o procedimento de pesquisa científica jurídica, ele estava, vocês podem até ver isso, buscando a pesquisa, assim, fazendo uma pesquisa no sentido de estudo, de busca, de verificação de como eram antes os artigos científicos. Antes, se focava em questões relacionadas à vigência, eficácia, procedimento e criação de padrões de decisão. Antes, o estudo jurídico ele estava mais voltado para essas questões realmente mesmo bem concretas. Hoje não. Hoje, nós temos a necessidade de problematizar os fenômenos jurídicos. Nós já inserimos a ideia de razoabilidade, a ideia de ponderação de princípios, no sentido de que um princípio ele vai significar um mandado de otimização que vai determinar que aquele seu conteúdo normativo seja aplicado na máxima medida possível dentro de determinadas condições fáticas. Então veja que isso já é uma ideia de razoabilidade. Nós já vamos trabalhar aqui uma ideia de conhecimento crítico, uma ideia não meramente de descrição de como a jurisprudência se comporta, como a doutrina está, o que a lei diz, mas do que ela deveria dizer ou por que está errada a forma como ela age. Nós vamos reconceituar a ideia de justiça. Justiça não pode ser mais aquilo que está na norma, porque se a norma disser que judeus não têm direito à vida, eu não vou poder conceber como justa a ideia de que judeus não têm direito à vida, porque o direito serviu para o oposto. O direito serviu justamente como um instrumento pelo qual o Estado ia impedir que nós, segundo a teoria dos contratualistas, no estado de natureza, matássemos uns aos outros. Então veja, como é que eu vou conceber uma ideia de justiça que permite matar, sendo que a própria ideia de justiça surge como um obstáculo à autotutela, como um obstáculo ao estado de natureza no qual o homem é o lobo do homem. Então eu vou ter que adotar na minha pesquisa científica uma produção discursiva do conhecimento, verificando a validade de tudo que é argumento que é utilizado em termos de saber jurídico. Todo e qualquer argumento utilizado em uma decisão judicial, eu vou precisar analisá-lo até para saber se aquela decisão preenche certos padrões ali de coesão e incoerência, para aqui invocar Neil McCormick e a sua teoria da argumentação jurídica. Vou precisar analisar ali os silogismos para invocar Manuel Atienza, ou então eu vou precisar verificar as regras de justificação interna e externa para invocar aqui a teoria da argumentação jurídica de Robert Alexy. Então, pessoal, o saber jurídico hoje em dia ele tem que ser encarado como um saber complexo, aquele seu trabalhozinho ali, artigo de lei e tal, como é que a jurisprudência trata, como é que a jurisprudência faz isso, aquilo. Me desculpe, mas isso é pesquisa de primário. Você não passou 5 anos na faculdade para produzir algo tão superficial e medíocre. Então,
precisamos rever esta forma de nos comportarmos aí com relação à produção do conhecimento jurídico. Beleza? Pois bem, nessa linha então, modelos teóricos de produção do saber jurídico. Atualmente existem 4 modelos teóricos principais de produção do saber jurídico. Que modelos são esses? O primeiro é um modelo analítico, tá? Você vai justamente analisar ali sobre a perspectiva formalista, e aqui cuidado que isso aqui já é bem importante para a redação aí do seu texto jurídico de pesquisa, tá? Você vai ter que analisar um modelo analítico, você vai analisar formalmente, vai adotar critérios formais para buscar uma sistematização ali de determinados saberes. Você vai verificar como as regras jurídicas estão sistematizadas, você vai analisar, como o próprio nome diz, você vai descrever, fazer uma descrição de como o sistema, o ordenamento está posto no que diz respeito à lei, à jurisprudência, etc. Nós temos também um modelo hermenêutico. O modelo hermenêutico ele já vai partir daquelas regras clássicas de hermenêutica, interpretação histórica, sistemática, autêntica, teleológica, exegética ou literal. Então, no modelo hermenêutico, você já vai tentar compreender os conceitos jurídicos e as condutas humanas sob uma perspectiva discursiva ou interpretativa. Aqui vai se aplicar a teoria da interpretação. Então, veja, para eu chegar a determinado significado teórico acerca de determinado conceito jurídico, eu precisaria, então, interpretar sob determinado critério, com determinado critério hermenêutico, aquele conhecimento jurídico. Então, isso é um método, um modelo teórico de produção do saber jurídico que ainda utilizamos o tempo todo. Modelo empírico. O modelo empírico, por outro lado, já é um modelo que tem uma carga elevada lá no realismo jurídico norte-americano. Pelo modelo empírico, e até muita influência do common law inglês, né? Pelo modelo empírico, nós partimos de uma análise do direito que tem como norte a primazia, digamos assim, dos costumes. Você, portanto, vai investigar as normas de convivência dentro ou fora do ordenamento e, a partir da análise dessas normas de convivência, você vai chegar a determinada conclusão, a determinado saber jurídico. Aqui é onde se encaixa aquela teoria da decisão jurídica, aquele raciocínio consequencialista é muito comum a esse modelo de produção do saber jurídico. Essa semana mesmo, a gente está aqui hoje, 25 de maio de 2020, essa semana mesmo eu discutia aqui, debatia com a minha esposa acerca da publicização ou não do conteúdo daquela reunião do presidente Bolsonaro com os seus ministros, que o Sérgio Moro ali, à época o ex-ministro Sérgio Moro sugeriu, pediu que fosse divulgado o vídeo. E aí a minha esposa, ela disse em determinado momento, ela falou a seguinte frase: olha, eu acho que isso não devia ser divulgado na sua integralidade, esse vídeo, porque pode trazer consequências muito negativas para o Brasil perante outros países e tal, e tal, e tal. Quando ela faz esse tipo de reflexão, ela está ali adotando um modelo empírico, ela está vendo ali as consequências possíveis, ela está analisando ali, criando um modelo de decisão. Por outro lado, o último modelo teórico que nós temos, e este talvez seja aquele que nós vamos privilegiar mais na atualidade, seja o modelo argumentativo, que é um modelo que busca se construir ou afirmar certos enunciados jurídicos, verificando a legitimidade e o poder de convencimento desses enunciados jurídicos, chamados de argumentos, a partir da verificação de sua validade. E aí, como é que você vai verificar a validade? Aí existem vários critérios, a depender da teoria da argumentação jurídica que você segue. Você tem, por exemplo, lá o Robert Alexis utilizando esses critérios de justificação interna e externa. De qualquer modo, a análise de validade de argumentos, a teoria da argumentação jurídica, ela é uma teoria que é relativamente bem complexa. Em outro vídeo eu vou falar somente acerca dela. Então, só para nós resumirmos, nós temos 4 principais modelos de produção do saber jurídico. Nós temos o modelo analítico, que vai descrever as coisas como são, vai buscar sistematização das coisas. Nós temos um modelo hermenêutico, que vai partir da teoria da interpretação. Nós temos um modelo empírico, que vai ter aqui a teoria da decisão, e nós temos um modelo argumentativo, que tem a teoria da argumentação.
Beleza, rapaziada? Tranquilo? Então vamos para frente para responder aquela pergunta que eu imagino que todos vocês já queiram responder neste momento. Existe um modelo correto? Não, não existe um modelo correto. O ideal hoje em dia, como nós temos uma pretensão de totalidade e de abarcar o nosso objeto de pesquisa sob as mais diversas perspectivas possíveis da forma mais completa possível, o ideal é que você adote uma interação entre esses modelos. Então você vai ter que interagir ali no seu trabalho com o modelo analítico, com o modelo da teoria da decisão, da teoria da interpretação e da teoria da argumentação. Então o ideal é que haja ali uma complementação e uma interação entre esses modelos. Só para nós encerrarmos essa nossa unidade 1 aqui, o fundamental, pessoal, é nós termos uma noção de pesquisa científica que tem como base a ideia de necessidade de superação de pensamentos dicotômicos quando se trata de conhecimento científico. Para o direito, por exemplo, nós não podemos mais pensar nessa distinção entre direito público e direito privado. O direito ele é um só. Quando você vai aplicar uma norma, quando um cliente vai te procurar no teu escritório, tu não vai dizer para ele, olha, segundo as normas de direito privado é isso, mas as de direito público é isso. Não, você vai ter que raciocinar as coisas de forma total, ao mesmo tempo que de forma local, porque o teu cliente está te trazendo ali um problema que é local, um problema que é dele, que é particular, você vai ter que analisar isso sob uma perspectiva de totalidade. Mutatis mutandis, e aqui, pelo amor de Deus, é somente uma reflexão que me apareceu aqui agora na minha cabeça. Mutatis mutandis, aquela ideia de Kant, lá de imperativo categórico, embora a pretensão kantiana seja outra, mas aquele raciocínio de que você deve agir como se o teu agir pudesse se transformar numa regra universal e por todos praticada, aquela ideia lá de imperativo categórico, é basicamente uma ideia que a gente pode trazer aqui para o método, que pode funcionar muito bem. A gente tem que fazer uma pesquisa jurídica que tenha como objetivo a produção de um saber jurídico que possa se aplicar para situações mais distintas possíveis, ou que possa abarcar a sociedade e todo o saber de uma forma completa e dentro das suas peculiaridades. O Boaventura de Souza Santos, né, que é o autor que originalmente traz essa ideia de que todo conhecimento científico ele tem de partir da necessidade de se superar as dicotomias, o Boaventura de Souza Santos ele traz 4 teses que devem sempre acompanhar esse conhecimento científico. E é com essas teses que eu vou encerrar essa minha primeira unidade. A primeira dessas teses é de que todo conhecimento científico natural é um conhecimento científico social. Então veja, acabou a unidisciplinariedade. Eu te mostrei há pouco que a estatística que ocupa o campo das ciências exatas é uma matéria ligada à matemática aplicada. A estatística ela serve para você perceber questões sociológicas e questões jurídicas. Então, hoje em dia, o conhecimento científico ele é um só. É claro que você tem que adaptar as peculiaridades de execução e de produção do saber de determinada disciplina, mas, no geral, o conhecimento científico ele é um só. Da mesma forma, todo o conhecimento científico ele é local e total ao mesmo tempo. É outra tese que o Boaventura traz. Por quê? Por que o conhecimento científico ele é local? Ele é local porque o teu saber, o teu modo de vida, a tua autonomia, tu produz a partir da tua relação com os teus familiares, da tua inserção no teu meio profissional próximo, com os teus amigos próximos. Então a tua liberdade, a tua autonomia, a tua forma de ser, ela é produzida num meio local. Mas hoje, você mesmo, todos nós, estamos mergulhados na totalidade. A globalização, ela rompe com as fronteiras territoriais outrora existentes e ela torna o território desnecessário para o exercício das relações sociais, das relações de poder como um todo. Então, veja, eu preciso partir do pressuposto que o que eu vou produzir de conhecimento científico, ele vai servir para determinada localidade, para determinada situação específica, mas ele tem que também servir no geral, desde que se adequando, claro, a certas relatividades. Vamos partir aqui da ideia de dignidade humana. A ideia de dignidade humana, ela é uma só, é a ideia de que todo ser humano é um fim em si mesmo e que por isso não pode ser instrumentalizado para que se atinjam determinados fins.
Então essa ideia de dignidade humana, com esse significado total, ela vai ter no Brasil um significado diferente do que ela vai ter em outros países. E aí você vai ter que relativizar muito bem na adequação desse conhecimento produzido localmente para uma situação de totalidade. Para além disso, aquela dicotomia entre sujeito e objeto, ela não existe mais. Hoje, terceira tese do Boaventura é de que todo conhecimento científico ele é um autoconhecimento. Você não consegue separar o pesquisador Tales do objeto pesquisado direito criminal, porque Tales vai fazer uma pesquisa relacionada ao direito criminal que está ligada à perspectiva de mundo de Tales, aos seus valores, aos seus conhecimentos, aos seus preconceitos. Então, não existe mais essa ideia de que sujeito e objeto estão separados e de que cabe ao sujeito tão somente descrever o objeto. Ao contrário, o objeto ele é uma continuação do próprio sujeito. Por fim, temos de ter em mente que o conhecimento científico ele sempre tem como objetivo último se tornar o senso comum. E tendo como objetivo último se tornar o senso comum, é necessário o diálogo. Não podemos adotar uma noção estéril e hermética de conhecimento científico que não dialoga com o leigo, que não dialoga com o povo, que não dialoga com a pessoa desprovida de conhecimentos científicos. Por quê? Porque é esta pessoa que vai ser a principal influenciada por ele. Então, logo, diante disso, os saberes desta pessoa, por mais empíricos e não científicos que sejam, devem sim influenciar a produção do conhecimento científico. Então, como é que você vai criar uma norma que vai ter uma pretensão, por exemplo, de melhorar a pobreza sem você ouvir de alguma maneira aquelas pessoas que mais são afetadas por aquela situação? Então o conhecimento precisa de diálogo. Então, pessoal, essa é a visão global sobre a pesquisa que eu queria trazer para vocês e sobre o objeto de investigação do direito. Na nossa próxima unidade, nós vamos trabalhar sobre a opção metodológica, vamos verificar quais são as principais vertentes metodológicas utilizadas no direito e quais são os tipos de investigação mais comuns aí e adequados na nossa interpretação sempre para as ciências jurídicas. Então, obrigado, convido vocês a continuarem aí assistindo. Vida não para, o Tales não para.